Muito bem, hoje a gente vai continuar nossa apresentação a respeito da pesquisa do Jesus histórico, só que hoje nós vamos falar um pouquinho mais dos critérios de autenticidade discorrido pelo próprio Raymond Brown, né, em A Morte do Messias, volume 1. Esse livro ele foi publicado pela editora Paulinas aqui no Brasil, né? A editora Paulus, ela já traduziu alguns livros do Raymond Brown, Joseph Fitzmyer e o John P. Meyer, né? Que é aquele livro lá, os 2 volumes grandão do comentário do Novo Testamento segundo São Jerônimo e o do Antigo Testamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos critérios de autenticidade, que é trabalhado mais aqui pelo Raymond Brown, né? Essa exposição que o Raymond Brown vai expor aqui, ela também é um pouco parecida com o que o Joseph Fitzmyer vai explicar lá em O Catecismo Cristológico, que ele escreveu, né? O Raymond Brown e o Joseph Fitzmyer, né? Eles são bem próximos, né? Eram bem próximos, né? E o Joseph Fitzmyer, ele também era um crânio de aramaico, crânio de hebraísmo. E é muito interessante ler o Catecismo Cristológico. Eu já procurei em tudo que é site, cansei de procurar. Nem na Loyola, que é a editora que publicou, tem o Catecismo Cristológico. O que eu tive acesso dele, né, foi através da Google Books, né? Que é aquela parte lá do Google que tem livros e tal, só que eles são muito fragmentados. Uma página tem, outra página não tem, uma página eles omitem, outra não. Então é bem fragmentário. Mas a exposição do Raymond Brown e o do Joseph Fitzmyer são bem próximos, tá? Só para eu começar aqui, eu vou falar sobre aqui, ó. A dificuldade de averiguar a história, né? Contudo, à medida que procuramos descobrir aspectos de como a morte de Jesus realmente aconteceu, precisamos reconhecer que há dificuldades que se originam das limitações da nossa metodologia e do próprio assunto, né? Ou seja, depois, em outro momento eu quero expor também essa abordagem também no James Dunn, em Jesus Recordado, porque ele já trabalha... Onde que esses critérios de autenticidade eles foram criados? Eles foram criados logo a partir do período pós-Bultmanniano, né? Tanto que alguns deles têm alguns aspectos de Bultmann, né? E esses critérios, eles foram... O James Dunn expõe mais a questão da limitação deles e a eficácia de cada um, né? O Raymond Brown também, mas o James Dunn, o Jesus Recordado, ele trabalha muito mais nessa exposição das buscas e tudo mais de uma forma bem mais detalhada, eu diria. Não que o Raymond Brown ele não seja detalhado, entendeu, né? Aqui, os métodos usados para averiguar o material histórico que fundamenta os evangelhos, estudiosos criaram alguns critérios para separar o que se origina do ministério de Jesus de desdobramentos da imagem desse ministério atribuíveis à pregação e aos cristãos primitivos. Alguns desses critérios são úteis para estudar a paixão, desde que tomemos cuidado de não esquecer suas limitações. Provavelmente é histórica uma parte da narrativa da paixão, maior do que os nossos métodos nos permitem provar. Os métodos sucumbem especialmente onde o conteúdo é substancialmente histórico, mas a focalização do conteúdo foi adaptada ao decorrer da pregação das novas gerações. Então é justamente aquilo que o Raymond Brown também fala lá na sua introdução, né, ao Jesus histórico, lá na introdução ao Novo Testamento, né? Que as conclusões do Jesus histórico, né, elas são muito fragmentáveis, né? Elas são minimalistas, né? E elas só podem fazer o trabalho de reconstruir, né? Mas ele vai falar aqui que à medida em que a gente... que algumas coisas são, por exemplo, essa tentativa muito rigorosa de separar Jesus do judaísmo e do cristianismo acaba distorcendo a figura de Jesus, do Jesus histórico. Isso é muito preocupante, né? Visando que a gente quer fazer uma reconstrução histórica. Um deles é a atestação múltipla, né? A atestação múltipla, o critério ao qual recorre a maior frequência no livro, né? Entretanto, esse critério tem limitações. Fica difícil encontrar um aspecto da paixão, exceto a crucificação, que seja atestado em todas as testemunhas.
O critério de múltipla atestação, por exemplo, em James Dunn, que eu pude perceber, também dele Ellison, ele vai ser um pouquinho mais aprofundado. Porque o James Dunn, ele trabalha naquela perspectiva de tradições e memórias e a partir dessa perspectiva, né? E o que o James Dunn desenvolve? Que a melhor forma da gente encontrar o Jesus histórico é através das impressões gerais que Jesus ele deixou nos seus discípulos, naqueles que o viram e viram, né? Então, ou seja, é aquilo que é característico, né? Aquilo que é mais bem falado de Jesus, por exemplo, em Mateus, em Lucas, a fonte Q, Marcos, por exemplo. É característico do ensino de Jesus e é amplamente atestado que Jesus chamava Deus de Pai, de Abba, né? Então isso daí é algo característico de Jesus. Ninguém duvida que Jesus chamou Deus de Pai, né? Chamava Deus de Abba. Tanto que ele vai dizer lá em Jesus Recordado que uma das conclusões que o Joaquim Jeremias ele fez na segunda busca, essa é a mais segura, né? Das conclusões que foi feita, que é justamente que Jesus ele chamava Deus de Pai, né? E também, ele também concorda que, pela ampla atestação, né, que é recorrente dentro da tradição de Jesus, que, ou seja, as fontes sinóticas, que Jesus também orava a Deus com frequência, né? Então, tu vê Mateus 6, a oração do Pai Nosso, e por aí vai. Coerência. Coerência que diz respeito justamente àquelas passagens que são coerentes, né? Por exemplo, ele vai citar aqui o exemplo de Pedro, né? De Pedro que passou espada lá no centurião. Só que só o evangelho de João que fala que foi Pedro, né? Os outros evangelhos omitem. Isso daí seria coerente, né? Com a imagem de Pedro e tudo mais. Vocês podem pausar o vídeo quando vocês quiserem para dar uma lida, entendeu? Eu enfoco justamente o livro, justamente para vocês pausarem e conseguirem dar uma lida, né? Que eu sei que tem uma galera aqui que gosta de estudar de forma mais afunda, né? Só que não consegue justamente por essa limitação de recursos, limitações de livros e até mesmo porque o acesso da gente ao Jesus histórico aqui no Brasil, essa pesquisa é muito limitada aos livros que estão traduzidos. A maior parte das literaturas que eu tenho, por exemplo, aqueles comentários de Lucas, do Joseph F. Meyer, os 2 volumes, né? Eu só consegui em espanhol, em PDF. Vocês conseguem também. O livro que James Dunn trabalha melhor a questão do Jesus histórico, que é o Jesus e o Espírito, não desvalorizando o Jesus Recordado. O Jesus Recordado ele é muito bom, ele é bem introdutório, mas tem algumas coisas que o James Dunn ele vai aprofundar mais em Jesus e o Espírito. Eu só consegui ter acesso em PDF em inglês. Vocês conseguem, é só colocar aí no Google Jesus and Spirit, James Dunn, PDF, vocês conseguem baixar. Aí, mano, se vira pra entender o inglês lá do cara, mas o cara é muito bom. Eu espero que seja traduzido, né? Também tem outros livros também que dá para pegar em PDF. A Google Books tá aí também. Então, é assim, né? Apesar da gente ter limitações, a gente ainda consegue estudar ainda um certo quadro. Fora também aquilo que o Dale Ellison também ele fala, né? Tem na Google Books também alguns livros do Dale Ellison. Fragmentados, mas tem, né? Os da ressurreição, Construindo Jesus e por aí mais. Embaraço. Se alguma coisa retratada a respeito de Jesus era embaraçosa para a igreja primitiva, não é provável que os primeiros pregadores ou evangelistas a inventassem. Consequentemente, argumenta-se que elementos que não estão atestados muitas vezes têm maior probabilidade de ser históricos, né? Beleza, né? Contudo, tem limitações, né? Esse critério também que ele vai ressaltar aqui, ó. Que poderia ser, sei lá, uma reflexão cristã a respeito do sofrimento, ou sei lá, mas eu acho isso daí improvável, visto essa improbabilidade, visto, por exemplo, que a história antiga, a gente vê que geralmente a gente tem a divinação da pessoa, né? Então, quando na história antiga a gente queria mostrar que uma pessoa era grande, sábia e tudo mais, a gente não colocava ela
de uma característica mais constrangedora, né? E sim de uma característica mais heróica. Descontinuidade e dissimilitude. Se uma informação pertinente a Jesus não tem paralelo no judaísmo nem no pensamento cristão, a história é sua origem mais plausível, né? Hesito em recorrer a esse critério, pois é preciso levar em conta a criatividade na literatura não evangélica do Novo Testamento. Há poucos indícios de que os cristãos proclamassem Jesus como filho do homem, o que houvesse uma firme expectativa judaica centralizada nesse título. Por conseguinte, alguns estudiosos argumentam que a presença do filho do homem nos lábios de Jesus, em Marcos, que e João, se explica melhor pela suposição de que ele próprio usou o título, né? Ele vai falar também aqui da limitação desse critério, né, que visa a maioria os critérios de autenticidade. Eles são resumidos lá em Jesus da História, do John P. Meyer, e também pelo Raymond Brown lá na introdução que eu já postei. Eles tentam separar aquilo que poderia vir do judaísmo, aquilo que poderia vir do cristianismo, né? Só que a partir do momento que a gente entende que Jesus ele está dentro do contexto histórico dele, judaico, uma visão muito rigorosa desses critérios pode acabar formando uma monstruosidade, né? Distorcendo a figura de Jesus, porque Jesus ele tem que ter uma continuidade com os seguidores dele, e ele também tem que estar dentro do seu pano de fundo histórico, né? Judaico. Então, exagerar esses critérios de autenticidade, como por exemplo o Jesus Semina faz, é complicado, entendeu? Por isso que eu indico ter essas certas limitações aqui, entender que esses critérios eles são bons, eles são eficazes, mas querendo ou não, eles são limitados também, né? E, por exemplo, o James Dunn, ele vai falar isso lá no capítulo 8, se eu não me engano, que ele fala sobre a tradição de Jesus e tudo mais e tal. Durante todo o livro, ele fala que boa parte das buscas sobre o Jesus histórico não foram tão históricas assim, né? Justamente porque tentou-se tirar Jesus do pano de fundo judaico, do contexto histórico dele. Então, logicamente que houve distorções da figura de Jesus durante a busca, né? Essas buscas, elas não são exatas, elas não são objetivas, elas não são certas, porque a história mesmo ela não é certa, né? A ciência histórica, como eu já mesmo mostrei, ela fala muito mais de probabilidade do que certeza. Então tenham sempre isso em mente quando vocês forem estudar o Jesus histórico ou qualquer outra coisa dentro da história antiga, né? Se você é cristão, você não precisa tanto dessa busca do Jesus histórico, né? Mais para uma reflexão, mais para estudo mesmo, curiosidade e tal, mas basear a fé em cima dessa pesquisa fragmentária, né, é complicado. Porque na melhor dos quadros, é aquilo que o John P. Meyer diz, né, graus variados de probabilidade é a nossa melhor conclusão. Então é isso, entendeu? Aí ele vai falar aqui, ó. É de se esperar que se houvesse muitas... bora lá. Os que acompanhavam foram mais tarde anunciá-lo, e assim construíram grande parte do ensinamento primitivo. Por isso, é de se esperar que houvesse muita coisa em comum entre as palavras e atitudes históricas de Jesus e os dos cristãos primitivos. A exclusão desse material comum de nossa análise do Jesus histórico, mesmo com a desculpa de sermos cuidadosos ao extremo, tende a distorcer os resultados, né? Tanto os judeus que não acreditavam em Jesus como os cristãos primitivos que acreditavam nele recorriam à escritura para interpretar acontecimentos significativos. A adoção de critérios de descontinuidade significaria que o emprego da escritura, incluindo os relatos evangélicos da paixão, pode ser atribuído a Jesus com certeza. Porém, julgo inconcebível que historicamente a escritura não proporcionasse pano de fundo e vocabulário para a compreensão de que Jesus tinha de si mesmo. Por conseguinte, quando determinado tema bíblico, exemplo, o justo, desprezado e escarnecido, esta ampla variedade atestado no escrito neotestamentário, há razão para pensar que
o tema pode bem estar em escritos neotestamentários. A razão para pensar que o tema, né, vem do próprio Jesus. Admito que não é possível ter certeza. Olha aqui novamente, aqui ele falando a respeito de historicidade, né? Admito que não é possível ter certeza, como a maioria das coisas dentro da história antiga. Mas, em matéria de historicidade, a probabilidade ou plausibilidade, provável plausível, é fator importante que protege a imagem de Jesus de distorções de improbabilidades produzidas por uma busca muito rigorosa. Novamente, eu friso aqui justamente hoje os pesquisadores eles estão mais cautelosos nos seus julgamentos, justamente para preservar a imagem de Jesus de certas distorções que foram feitas, né, e que foi expostas por Albert Schweitzer e outros pesquisadores como Keller, enfim. Aí aqui ele vai falar sobre as limitações do conhecimento da época em que Jesus morreu. Querendo ou não, a gente ainda conhece muito pouco do judaísmo antigo, mesmo a gente conhecendo os manuscritos do Mar Morto, né? Os manuscritos do Mar Morto, eles estão aí, eles nos ajudam em bastante coisa. Eles foram principalmente um dos fatores que contribuíram para ao conhecimento do Jesus histórico e de aprofundar essa pesquisa, melhor dizendo, né? Ai, meu Deus. Aqui, ó, as limitações a respeito do tempo de Jesus, né? Do judaísmo, que ele vai expor. Aí aqui que eu quero frisar mais um pouco. Aqui, ó. O modo como trataram foi com certeza motivado por questões religiosas, mas houve fatores que contribuíram para isso. Desconfiança por parte das autoridades de Jerusalém em relação às figuras religiosas de fora da zona rural e tudo mais. Aqui, ó. Aceito provável existência de história e tradição por trás da narrativa das paixões dos evangelhos, que refletem fortemente as escrituras. Tem a orientação querigmática e são teologicamente organizadas, mas também reconhece que existem severas limitações impostas pelo método e pelo assunto à nossa capacidade de obter certeza quanto à história. Isso posto que atitude devemos tomar no livro voltado para a busca da história. Primeiro, devemos deixar claro que há uma diferença entre história e tradição. Aí aqui ele vai diferenciar. Uma coisa é a tradição e outra coisa que é aquilo que a gente julga que provavelmente é histórico, né? Justamente aqui ele vai falar da capacidade do historiador de julgar aquilo que é mais provavelmente histórico, de tentar reconstruir, né? A sugestão de que Paulo recebeu bem cedo e dos que estavam em posição de saber torna provável que seja uma tradição histórica. Mas a ideia sugere maior certeza a respeito da existência da tradição do que a respeito da história por trás dela. Esse critério pode nos fazer remontar até a década de 30, mas não necessariamente a Jerusalém, os anos 30. Segundo, haverá critérios. Esses critérios, o N.T. Wright ele também coloca lá a ressurreição do Filho de Deus também, né? E o James Dunn também, em outro momento eu exponho isso em James Dunn. Haverá uma série de critérios: certo, muito provável, provável, possível e não impossível. Esse certo aqui, do Raymond Brown, ele parece muito com o quase certo do James Dunn, né? James Dunn ele fala, por exemplo, ele coloca lá um capítulo lá em História, Hermenêutica e Fé, que não há certeza, é sempre quase certo, né? Quase certamente. A gente sempre trabalha com isso, quase certamente. Então, na melhor das hipóteses, é sempre o mais provavelmente correto, né? E aqui ele vai dizer, certo, nada tem a ver com a certeza da matemática ou das ciências físicas, refere à certeza que temos da experiência comum de coisas com as quais nos deparamos ou que nos são relatadas por escritos orais ou escritos. Quando lidamos com relatos escritos há mais de 1900 anos por pessoas que não foram testemunhas oculares a respeito da morte, que ocorreu há cerca de 30 anos, a certeza quanto à probabilidade da historicidade de detalhes é compreensivelmente esporádica. Na verdade, o fato de haver alguma certeza e bastante probabilidade é notável estimulante. Aí aqui ele vai colocar algumas conjecturas que ele faz, né? Eu acho legal do Raymond Brown que ele conversa muito com um meio católico, né? Ele foi um dos padres que
que estavam lá no Concílio Vaticano II, né? O Raymond Brown, ele tem um trabalho dele como historiador. Ele é um historiador muito pé no chão, né, naquilo que é provável ou não, né? Mas ele também, querendo ou não, ele ajudou muito, contribuiu no meio católico, né? Terceiro, maior preocupação no comentário é compreender o que os autores bíblicos transmitem, não reconstruir tradições pré-evangélicas nem investigar a história. Seção seguinte vai ressaltar: não temos os instrumentos para reconstruir tradições pré-evangélicas detalhadamente. Então ele não vai nesse caminho de querer reconstruir tradições pré-evangélicas, como talvez a Bultmann iria querer. Quarto, o método adotado para aqui será muito cauteloso quanto a harmonizar os relatos da paixão. Parte da justificativa para tal método é a tese de que todos os evangelistas preservaram memórias históricas e darararará. Enfim, ele vai colocar opiniões e conjecturas e, enfim. Bora lá. Muitas vezes afirmo que, embora cada um dos evangelhos muitas vezes preserve lembranças do que aconteceu, mudanças e adaptações ocorridas, quanto se pregava e se escrevia sobre a paixão, em geral, significam que produtos finais não são simplesmente históricos. Que harmonizá-los produz uma distorção. Aqui essa questão de harmonizar os evangelhos é complicada, realmente eu concordo com ele, mas necessariamente não significa que foi puramente invencionices, né? Porque contradições elas são normais em depoimentos, querendo ou não, né? Tu consegue ver isso daí muito bem em jornais, né? Um jornal, sei lá, Globo, transmite, sei lá, as eleições aqui no Brasil de uma forma diferente que, sei lá, a SBT, a Record vai transmitir. Então isso daí varia mesmo, né? Eita, que eu tô suando aqui, que o quarto tá quente, que é só quinto. Sei que alguns que se concentram nesse livro estarão mais interessados em historicidade e tudo mais. Não vou evitar refletir sobre historicidade, mas tenho que pensar em como evitar ceder essa distorção. Não faço objeção a estudar a história. Aqui ele vai citar a Pontifícia Comissão Bíblica. Aqui ele vai fazer mais algumas explicação a respeito de como o livro vai proceder, né? Se vocês quiserem outro momento eu exponho isso de forma mais detalhada, que tal. Mas eu vou focando aqui para quem quiser ler, vai pausando aí o livro, o vídeo, quer dizer, né? Enfim, Raymond Brown ele é uma ótima leitura aí para quem quer realmente conhecer o Jesus histórico. Eu recomendo, entendeu? Esses livros são da editora Paulinas. Eles estão acessíveis aqui no Brasil, entendeu? Se você conhece, não se esqueça de curtir, compartilhar e tal esses vídeos, porque ajuda muito, entendeu? Meu trabalho aqui é justamente para divulgar essa pesquisa e fazer ela se tornar cada vez mais acessível, né? Coisa que geralmente ela não é acessível aqui no Brasil. E geralmente quem fala dela distorce muito. Então é sempre bom a gente estar trabalhando com a própria literatura, né? Sempre checar na fonte. Mesmo quando a fonte ela é quase impossível da gente acessar. Seja por questões monetárias, seja por outros motivos, né? E é isso, galera. Eu vou deixando aqui vocês agora e... é isso aí. Se vocês quiserem dar uma pausa aí para ler e tal... O Raymond Brown, quer dizer, ele vai falar de outras coisas nesse livro, né? Eu tenho os 2 volumes da morte do Messias, né? Em uma delas ele vai falar justamente da questão daquele grito de Jesus na cruz, Elahi, Elahi lama sabachthani. Ele vai reconstruir juntamente com o Joseph Schmeier, né? Ele vai reconstruir essa passagem justamente com ele, né? As bases semíticas dessa passagem. Outro momento eu falo também sobre isso e também até mesmo a forma como eles tratam a evidência semítica dentro dos evangelhos, que às vezes eu acho que ela merece ser refinada, né? Se dá mais valor à evidência aramaica muitas vezes, né?
É isso, essa é a minha apresentação do Raymond Brown e não se esqueça de curtir, compartilhar e ajudar e pode comentar aí que se qualquer dúvida aí eu tô respondendo, tá? Outros YouTubers que também são muito bons são, por exemplo, Antônio Abrantes, né? E tem outros também que também expõem também a pesquisa de Jesus histórico. Tamo junto, até mais.